Palmeiras em primeiro, São Paulo em segundo, Internacional em terceiro, Corinthians em quarto, Real Brasília em quinto, Flamengo em sexto, Ferroviário em sétimo, Grêmio em oitavo. Então essas são as equipes que passaram para a próxima fase. Agora a gente vai falar desse grupo, né? Santos em nono, Avaí Kinderman em décimo, Atlético Mineiro em 11º, Cruzeiro em 12º. São as equipes que ficaram ali na zona que não caíram, mas também não vão disputar a fase final do campeonato. E aí, o rebaixamento, né, que ficou com o São José em 13º, a SMAC em 14º, Red Bull Bragantino em 15º e Crespon em 16º. Então, vamos falar dessa zona aí que ficou entre Galo, Cruzeiro em 12º, Galo 11º, Avaí Kinderman 10º e Santos em nono. Assim, Thiago, não sei a sua opinião, mas a minha são equipes que são diferentes, né? Estilos de jogo diferentes, essas equipes, essas 4 equipes que não caíram, mas também não vão disputar a próxima fase, e oscilaram no campeonato, mas eu acho que das 4, a que mais decepcionou foi o Santos, pelo tamanho, pela qualidade do elenco, que é desequilibrado, mas pelo nível técnico que existe ali, né? Eu acho que Kinderman, tanto que na nossa simulação, né, antes, você citou da live que a gente fez, de como a gente posicionou as equipes, né? Posicionamos por briga de G8, Santos, o próprio Galo e tal, mas eu acho que de todos esses, se a gente fosse imaginar um para não disputar o G8, acho que não seria o Santos, né, nesse início. Kinderman, Galo e Cruzeiro, acho que a gente imaginava já nessa briga, nessa zona cinzenta, que é uma linha muito tênue ali, tentar fugir do rebaixamento e tentar uma classificação, né? Era um campeonato com 16 equipes, onde 8 classificam e 4 caem, né? Essa zona é a zona do tiroteio, né? Você não sabe muito bem pelo que você tá brigando quando você tá ali em nono, 11º, você não tem muita certeza se você tá mais lutando pra G8 do que para não cair. Isso acho que condiciona muito a mente do atleta em campo, né? O planejamento da semana, ter uma noção bem visível pelo que você está trabalhando, pelo que você está lutando, né? Eu acho que até a gente vai falar do Santos daqui a pouco, mas acho que isso é até algo que a gente pode colocar aí na conta do Santos, né? O Santos é uma equipe que entrou na competição pensando em G4 e em G8, né? Você não imagina o Santos, as jogadoras, né, na mentalidade delas, o interior do clube ali falando de vamos brigar para classificar porque vai ser difícil, né? É um elenco pesado. Mas enfim, começando aí pelo Avaí Kinderman, uma equipe que fez uma janela tardia, né? Começou o ano daquele jeito, né? O presidente falecido, não sabia nem se a equipe ia seguir existindo. E aí faz um mercado de última hora, mas trazendo jogadoras bem interessantes, né? A própria Para Sandoval, a Camila, volante aí que estava na A2. Enfim, trouxe algumas jogadoras aí interessantes e assim, o objetivo era claro, né? Era não ser rebaixado. E acho que assim, com louvor, o Avaí Kinderman conseguiu atingir essa meta e até flertar ali com o G8. Eu achei muito difícil, achava muito difícil o Kinderman conseguir essa vaga no G8, assim, mesmo quando eu já percebia que já não ia mais cair, né, nas últimas 4, faltando 4 rodadas ali, né, a gente já percebia que esse time aí já tá com uma visão mais audaciosa, mas ainda assim era muito difícil, né, e acho que o objetivo do Kinderman era realmente não cair e conseguiu atingir a meta. O Atlético a gente falou um pouco, né? É aquela equipe que reformulou todo o elenco, trouxe uma treinadora que tem uma experiência, tem um título importante aí no cenário, né? E conseguiu aí, até acima um pouco das expectativas, brigar por G8 de uma forma consistente ali até a última rodada, com todos os problemas que a equipe, né, mostrou em campo. E assim, acho que a tônica desse campeonato, acho que não teve nenhuma equipe, como a Amanda falou, que foi supra-sumo, né? Que foi aquele negócio como a gente estava acostumado a ver o Corinthians nas temporadas passadas, né? De 19, 20, 21, que era um time que você falava, pô,
qual que é o ponto fraco desse Corinthians, né? E esse Brasileirão, acho que é o Brasileirão de você olhar e ver que todo mundo tem alguns problemas para resolver, tem alguns incêndios pequenos ou grandes ali para apagar. O Cruzeiro, acho que o Cruzeiro tem um 11 muito bom, um 11 talentoso, um 11 competitivo, conseguiu tirar pontos aí em jogos até, eu não diria improváveis, porque o Cruzeiro fez um jogo melhor que o Flamengo para vencer, fez aquele 4-0 no primeiro tempo, foi uma loucura, fez um baita primeiro tempo contra o Palmeiras, perdeu, mas foi um jogaço, né? Venceu a Ferroviária, e num contexto de esses jogos, né? Num contexto de pressão alta, de intensidade lá em cima, da Marília fazer um primeiro tempo dando a vida e saindo, não conseguindo voltar para o segundo tempo, tão cansada que ficou, né? Ela que infelizmente lesionou o ligamento aí nessa temporada, mas vinha fazendo um brasileiro bem interessante. Um elenco curtíssimo, né? Que não podia perder ninguém, né? E perdeu algumas peças aí no decorrer da temporada, trouxe algumas jogadoras jovens aí para compor o elenco, mas é complicado, né? Complicado. A gente tem que lembrar também que trocou de treinador ali no começo da temporada, mas não no começo do ano, né? Foi uma troca assim, oficialmente era o Rodrigo Campos, aí trocou pro Felipe, aí ninguém ficou meio sem entender aquele negócio da SAF, ninguém sabia o que ia ser do Cruzeiro no feminino, aí começou a regredir o contrato de jogadora para semiprofissional e depois voltar para profissional, então, né, imagina o que não foi internamente esse Cruzeiro aí para se trabalhar, né, as dúvidas, né, será que realmente o meu contrato vai voltar a ser profissional, quem é esse cara que tá chegando, né, com todo respeito ao Felipe, que trabalhou na base aí do futebol feminino há muitos anos, aí, ele é um treinador totalmente capacitado, mas, né, mudanças muito bruscas em cima da hora, né, em cima do brasileiro, e acho que o Cruzeiro assim, não senti em nenhum momento que o Cruzeiro realmente corria risco sério de ser rebaixado, né? Eu acho que essas 4 equipes que caíram, o Red Bull para mim é quem me surpreende mais, né? Como eu falei, era uma equipe que se brigasse ali, flertasse com o G8 ali, não me surpreenderia, né? Mas a gente já explicou os motivos aí, especulou, né, os motivos do Red Bull ter entrado nesse vórtice negativo aí que acabou levando a equipe para o rebaixamento. Mas era a única equipe que me surpreendia um pouco mais, assim, de estar ali naquela briga. Mas quando você olhava as 16 equipes do campeonato, né, tinha 3 que eu olhava assim, que, pô, essas 3 aqui tem muita condição de se rebaixar. Tem o Kinderman, que a gente não sabe o que vai ser. E aí, né, você não descartava um Red Bull, um Cruzeiro ali embaixo. Mas acho que o Cruzeiro, por si, não sofreu grandes riscos de rebaixamento, assim, em nenhum momento do campeonato você fala, pô, esse Cruzeiro vai cair, né? Jogou uma bola ali em alguns jogos grandes, jogou uma bola que se conseguisse ter mantido essa regularidade, poderia até ter flertado com o G8, poderia ter vencido o Clássico contra o Cruzeiro, né? Ou contra o Atlético, desculpa. Acho que o Cruzeiro fez, assim, foi um eletrocardiograma, né? Foi lá em cima e lá embaixo, às vezes no mesmo jogo, mas foi uma equipe que mostrou que tem potencial, mas não dá para competir no Brasileiro Feminino com um elenco tão curto, com opções de banco chegando no meio do campeonato, né? Acho que a grande trava do Cruzeiro foi essa, né? A gente já percebeu que o treinador tinha ideias interessantes, conseguiu surpreender em jogos grandes, faltou consistência para o Cruzeiro ganhar os pontos que o Cruzeiro era obrigado a ganhar, né? Principalmente nos jogos menores, né? Perdeu muito ponto para time que foi rebaixado no mais, até a última rodada, né? Foi isso, mas no mais acho que o Cruzeiro, assim, pro torcedor ali, acho que 1/3, 2/3 desse elenco podem ser muito bem reaproveitados, né? Mas assim, precisa reforçar, precisa ter atletas mais encorpadas, mais prontas para compor esse elenco, né? Não falo nem do 11 inicial, falo do elenco mesmo. Acho que é um elenco muito, muito curto, um dos mais curtos desse campeonato. Exato, eu acho que ali, né, na própria Supercopa já tinha mostrado indício que o elenco era curto e que precisava de algo a mais pro campeonato, até para essa briga mesmo, para permanecer na A1. E o Cruzeiro é uma equipe que tem jogadoras muito interessantes, mas que quando alguma delas não jogava,
senti muito. Por exemplo, a Mariana Santos. A Mariana Santos é uma das melhores jogadoras desse campeonato, para mim. Pelo que ela faz em campo, uma jogadora que faz muita diferença no ataque com a bola e sem a bola. O trabalho dela sem bola é muito interessante. E os jogos que ela não atuava, o Cruzeiro sentia. Os jogos que não tinha, por exemplo, a Rafa Andrade, o time sentia. Então chegou um ponto ali que teve jogo que o Cruzeiro foi sem Mariana Santos, sem Rafa Andrade, sem Vanessinha, e aí pegou. A Marília estava numa fase muito boa e aí, infelizmente, lesionou. Então, um elenco curto e perder essas peças importantes, né, Thiago? Não, só um exemplo do que você está falando, por exemplo, você tem uma ideia de jogo, você consegue pôr ela em prática, mas você não tem um elenco no banco ali mesmo, né? Características para manter aquilo por mais tempo, né? Por exemplo, qualquer atacante do Cruzeiro que se machucava, entrava a Karen Sereia, que tipo, é uma jogadora completamente diferente da Mariana, da Marília, da Laisla. É assim, a antítese do que elas fazem em campo, né? Não tô falando que a Karen é uma jogadora ruim, mas é outro tipo de jogadora, né? Uma jogadora de bola no pé, é um arco, né? Não é a flecha, né? E o Cruzeiro foi muito flecha, né? Muitas flechas nesse ataque e quando tinha que trocar não tinha como manter. Se não me engano, foi a Joyce, zagueira, né? Que chegou a entrar em jogos como atacante. Se eu estiver errada, se alguém puder me corrigir e tal, mas eu acho que isso chegou a acontecer no Cruzeiro na temporada. Então, eu acho que isso fez a diferença para que a equipe não conseguisse brigar, por exemplo, por uma vaga em G8. Né? Sobre o Avaí Kinderman, a equipe é muito forte jogando em Caçador, muito forte. E alguns resultados lá foram até injustos. Placares, né? Por exemplo, o Santos goleou o Avaí Kinderman, se não me engano foi 5-0 o jogo, mas quem assistiu a partida viu que não era jogo para 5-0 para o Santos. Foi um jogo que o Kinderman teve muitos problemas na defesa, mas criou para poder fazer um 5-5, um 5-4, né? Uma equipe que jogando no seu recinto é muito forte e soube fazer uso disso. E permaneceu na 1, conseguiu brigar até o final, só que venceu o Internacional, né? Venceu no finalzinho, mesmo jogando ali com 1 a menos já por parte da partida, buscou a virada, só que tava muito ingrato ali pro Kinderman, porque a combinação de resultados tinha que ser muito grande para a equipe conseguir uma classificação, mas acho que ganha aí essa permanência na primeira divisão para poder aí, né, depois dessa turbulência toda, né, infelizmente o falecimento do seu Salésio, e agora a equipe conseguir aí se reestruturar e pensar num 2023 um pouco mais forte. Sobre o Galo, é basicamente o que o Thiago falou. Eu acho que a equipe do Galo, eu considero o trabalho da Lindsay muito bom nessa temporada. Conseguiu a permanência com rodadas de antecedência, conseguiu brigar até a última rodada pela classificação no G8. Eu acho que as 2 rodadas finais a equipe deu algumas osciladas a mais, acho que alguns problemas de escalação na minha visão, mas eu acredito que esse time alcançou o seu teto há algum tempo já nesse campeonato e tá jogando aí no que pode jogar mesmo. É uma equipe que luta o tempo todo, mas que tem algumas limitações, e isso é natural. Limitações de fundamentos, passes, finalizações, mas essas coisas acontecem. E eu acho que o time conseguiu brigar. Se tivesse vencido o Real Brasília, teria classificado. A classificação seria do Galo, se tivesse vencido o Real Brasília. Teve chances para vencer no segundo tempo, mas não parou na trave, parou na Dida, parou na má pontaria. Mas eu acho que termina o campeonato de cabeça erguida, porque lutou ali até o final.
E agora, ano que vem, se o objetivo for mesmo buscar esse G8, é precisar reforçar mais, qualificar o elenco, né? Eu acho que foi uma equipe que a sua principal característica, na minha visão, nesse campeonato foi a coletividade. Tinha um coletivo forte, competiu em praticamente todos os jogos do campeonato. Acho que o único jogo ali do Galo que realmente foi um jogo muito difícil em termos de competitividade foi o jogo contra o São Paulo. Que a equipe... Ali foi complicado para o time, mas todos os outros jogos do campeonato o time competiu bastante. E eu acho que termina aí de cabeça erguida. E agora, né, Thiago, para fechar essas 4 equipes que ficaram ali, né, nessa zona cinzenta, não foram rebaixadas, mas também não classificaram. Vamos falar do Santos. Eu acho que esse Santos vale sim um capítulo especial aqui nesse Space, porque é o caso que choca pelo tamanho das sereias, pelo peso dessa camisa, mas se a gente for analisar o que está sendo os últimos anos dessa equipe do Santos, o que é esse elenco do Santos em termos de equilíbrio, ou no caso, falta dele, não é uma surpresa que a equipe tenha brigado até o final para ficar de fora e acabou ficando de fora, né, Thiago? Eu tava até olhando aqui no Gol, né? Pegando as últimas temporadas do Santos, por exemplo, em 2019, a Emily treinadora. A dupla de volantes era a Sandrinha, Angelina, com 19 anos, e tinha a Cláudia Souto, que jogava muitos jogos ali, tinha a Monique Peçanha também, que era uma opção que sempre, quando podia, jogava. Aí a gente entra em 2020, o treinador já é o Guilherme Guildiz, e aí a dupla de volantes desse ano, né, eu já achei surreal nessa época, né? Acho que foi a temporada que a Brena tava... Não, a Brena se lesionou na outra temporada, né? Mas uma dupla possível ali, que a gente via muito em campo, era Gabi Soares e Rita Bove. Ou a Brena, né, que se eu não me engano foi nessa temporada que ela lesionou. E tinha também a opção da Bia Menezes, mas ela já jogava menos e depois ela foi convertida como lateral esquerda. Então você olha para essas opções de volante, né? Isso em 2020, não era a Tatiele ainda, né? Olha essa dupla de volantes. Pô, com a bola no pé eu bato palma, eu acho maravilhoso, né? Mas como é que você vai se defender? Como é que você vai proteger a última linha com jogadoras com essa característica, que são muito boas com a bola, mas que sem a bola, assim, não é só colocar jogadoras extremamente técnicas, né, recuar elas e achar que elas vão se adaptar a qualquer função ali, né? O meio-campista central, o volante, né, ele tem que ser competente com a bola, sem a bola e competente atacando e defendendo, né? Você pode colocar ali duas jogadoras extremamente eficientes e boas com a bola, técnicas com muita qualidade, mas elas precisam ter um nível mínimo ali de trabalho sem bola, de trabalho defensivo, para sua equipe não ruir, né? E eu acho que essa bola de neve do Santos talvez comece aqui em 2020, né? E aí eu tô citando o nome do Guilherme, mas eu acho que isso vai além da questão de treinadores, entendeu? Não é passando um pano pro Gui, nem pra Tatiele, que a gente vai citar já. Acho que, lógico, eles têm aí a parcela de culpa deles, a parcela de responsabilidade, né? Mas acho que o Santos, ele tá indo para um lado de um planejamento de times que jogam futebol, que é um futebol teórico, né? Um futebol onde você põe as melhores em campo em qualquer função, em qualquer setor do campo, e elas vão resolver o jogo. E eu acho que não é assim, né? A forma como eu penso futebol, como eu acredito que o futebol pode ser jogado, assim, independente se você quer contra-atacar, se você quer pressionar e atacar rápido, se você quer ter a posse da bola e gerar espaço a partir de você induzindo o adversário, você com a bola induzindo o seu adversário a gerar espaço para você, independente de como você quer jogar, você precisa ter um elenco equilibrado, né? Peças equilibradas em campo, as jogadoras que tenham capacidade de recuperar a bola rápido, ou de defender algum espaço, ou de defender a própria área, enfim. E aí eu dou esse exemplo, né, de 2020, a gente chega em 2021 e a dupla ideal é Brena e Eriquinha. Pô, duas jogadoras excelentes, mas como é que você se defende com duas jogadoras com essas características, entende?
Aí a gente chega em 2022, que é o que a gente viu essa temporada, né? A dupla mais habitual ali foi a Brena e a Ana Carla, né? Mas a Ana Carla não começa na temporada. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente olha pro elenco do Santos, é um elenco super qualificado em termos de jogadoras capazes de decidir jogos, né? Laterais super ofensivas, volantes super técnicas, um quarteto ofensivo que é o segundo melhor ataque levou o Santos a ser o segundo melhor ataque do campeonato, mas é a quinta pior defesa, né? E aí, como é que você compete só pensando na hora de atacar, né? Lógico que eu tô sendo aqui, eu sei que literalmente não é isso, né? Mas assim, parece que a forma como o Santos planeja o seu futebol feminino, né? O planejamento do Santos, a cada ano me parece que é um futebol mais teórico do que prático, né? Beleza, você pode querer jogar com a bola no pé, você pode querer ter um time super técnico, jogar pra frente, ter posse, só que você precisa ter dispositivos para recuperar a bola, né? Você pode ter um time super técnico em campo, mas esse time técnico ele tem que ser competente para recuperar a bola rápido. Porque não existe um time, não é basquete, né? Que você ataca na jogada e na segunda jogada você defende. Na outra jogada você ataca e na outra você defende. Você pega uma jogadora como a Brena, por exemplo, tem muita qualidade para bater na bola. Você entra nesse jogo dela obrigar ela a ficar indo e voltando, você tira muito dela, né? Então, assim, e ela mesma, ela é uma jogadora que exige ao lado dela uma parceira que compense algumas debilidades que ela tem. Né? Porque a Brena, por exemplo, ela é muito técnica e ela é muito forte, né? Qualquer dividida, qualquer embate, ela tende a vencer porque ela tem um corpo avantajado ali para isso. Só que ela é uma jogadora que não preenche um espaço do campo muito grande, né? Ela não chega rápido nas jogadas. Então você precisa de uma parceira ou duas parceiras ali muito próximas dela, que consigam compensar essas questões. Né? Então, assim, tô citando o nome da Brena, vou falar da Cristiane. A Cristiane é uma jogadora que fez uma temporada ofensivamente muito boa, mas defensivamente é a quinta pior atacante, recuperando bola no ataque. Então você já percebe que você, para ter uma Cristiane em campo hoje, com 37 anos, você precisa moldar o 11 inicial para suprir ela ali em campo, para comportar ela. E aí você tem a Cristiane, e aí você tem outros pontos fracos na equipe que também não vão conseguir defender uma qualidade que o campeonato exige, você vai pagar esse preço, não tem como, né? Então aqui, tô falando de campo, tô falando de treinadores e tô falando de planejamento, né? Eu acho que o problema do Santos é muito maior hoje, não é um problema tão difícil de resolver, mas é um problema muito maior hoje do que só tirar a Tatiele e é isso. Ou então na temporada passada, saíram 5, 6 jogadoras, chegaram outras 5, 6 jogadoras e os problemas persistiram e estão se agravando. O nível do campeonato está aumentando. Eu não digo no topo da tabela, porque eu acho que o top 4 ali, eu não vi uma melhora exponencial, né? Por exemplo, o Corinthians esse ano foi um Corinthians pior do que o do ano passado. Acho que o Inter foi um Inter um pouco melhor. O São Paulo foi um São Paulo um pouco melhor. O Palmeiras, eu olho para o Palmeiras e não vejo muita mudança do que fez ano passado na primeira fase. Eu acho que até na primeira fase do ano passado o Palmeiras foi até melhor. Mas quando você olha pela briga por G8 e pela briga contra o rebaixamento, você percebe que as equipes estão melhorando ali, né? Por mais que a gente tenha citado aqui vários problemas dessas equipes, elencos curtos principalmente, alguns problemas, desequilíbrio. A gente sabe como é difícil montar elenco no futebol feminino, né? Não tem muito de onde buscar, né? Por exemplo, o Rômulo estava comentando aqui do Real Brasília ir buscar uma primeira volante, mas aí quando você bota na ponta do lápis e vai fazer uma lista aqui de primeiras volantes de nível de A1, né? Com características de primeiras volantes, né? Você não vai fazer uma lista com 15 nomes, né? Você não vai ter jogadoras que são completas para a posição e tem nível de A1, né? Você vai ver jogadoras que todas vão ter algum ponto fraco ali que você vai precisar compensar no 11 inicial. E eu, assim, quando eu penso em montagem de time, eu penso muito nisso, né? A gente citou aqui questões de elencos curtos, de falta de profundidade para várias equipes. Eu acho que o Santos, ele testou ao máximo esse tipo de montagem de elenco, que é uma montagem de elenco que me parece, né, muito visada em jogadoras de nome, de nível, mas de nível técnico, né? Não senti que foi um ano onde
o Santos tinha grandes jogadoras ali que conseguiam defender com muita qualidade, principalmente do meio para frente, né? Porque hoje futebol feminino e masculino, você não defende mais com 6, 7, 8 jogadores, tem que defender com as 10 de linha. Se você tem uma jogadora que você acha que vale a pena ter uma concessão, né? Essa jogadora aqui não vai marcar porque ela me entrega muito quando eu tô com a bola. Como, por exemplo, a Cristiane. Você precisa ter muitas compensações para ter uma Cristiane em campo, né? E aí você tem uma Cristiane em campo, uma Brena em campo, laterais super ofensivas. Você vai jogar com um time super exposto, né? Como eu falei, o Santos, segundo melhor ataque do brasileiro, quinta pior defesa, né? E como é que você briga por G8 de forma consistente? Brigou até o final, mas não é uma equipe que você olha e fala, pô, essa equipe é super confiável, né? Vou classificar. Você olha no papel, é uma baita equipe. Mas quando você olha pô, quem que vai ser a primeira volante dessa equipe? Pô, olha a característica dessas laterais, né? Será que esse é o tipo de lateral que o Santos vai precisar? A Giovana, por exemplo, acho que é uma jogadora muito, muito boa, mas hoje, para mim, ela é mais uma jogadora de segunda linha ali, de jogar do meio para frente do que lateral, né? Só que aí você olha pro elenco, tem a Bruninha, que é uma opção promissora, mas também super ofensiva, né? Talvez chegou a ser convocada, mas não acho para mim que é uma jogadora que ainda está na plenitude ali da sua maturidade, né? Tem muita coisa para evoluir, muita coisa para melhorar. Aí você tem uma lateral esquerda com a Bia, que eu acho que até se adaptou ali na posição, né? Você não tem tantas opções assim para lateral esquerda no país também, assim, é uma posição que é difícil de formar, né? É complicado, a gente vê esse problema até na seleção principal, né? A gente vê a Tamires lá com as questões que ela traz, né? Você sabe que a Tamires defensivamente vai sofrer muito, entrega muito com a bola, mas defensivamente vai sofrer muito. E quem que é a reserva dela? Fica aquela loucura, né? Hoje a aposta da vez é a Fê Palermo, que eu acho que é uma boa aposta. Mas são setores difíceis, né? Primeira volante e lateral esquerdo são setores difíceis de preencher. Mas eu acho que o Santos poderia ter feito um mercado um pouco mais pé no chão, um pouco mais seguro, né? Trouxe, por exemplo, zagueiras como a Cacá e a Jajá, que são zagueiras que para mim tem muita dificuldade quando estão com a bola no pé, mas o resto do time é um time de bola no pé, é um time de ter posse, e ao mesmo tempo, mas não é um time de ter posse, tem qualidade quando tem a bola no pé, mas é um time que tem dificuldade de recuperar a bola, né? Tanto que aí o número de gols, o número de vezes que a gente via o Santos atacava, perdia a bola e as transições do Santos muito lentas, muito lentas. Qualquer adversário conseguia finalizar no gol do Santos, né? Praticamente, acho que todos os adversários finalizaram no gol do Santos mais de 2, 3 vezes no campeonato. Né? Falo até das equipes que brigaram para não cair. Então acho que assim, pelo menos da minha visão, né, sobre o Santos, de novo, acho jogadoras muito, muito boas. Não estou aqui questionando a qualidade de uma Cristiane, de uma Brena. A gente sabe que essas jogadoras podem entregar em campo, mas eu acho que o elenco do Santos era muito desequilibrado. Acho que era o elenco mais desequilibrado das equipes que a gente olhava assim e falava, pô, lá no começo do campeonato, né? Pô, essa equipe aqui vai brigar por G8. Pra mim era o elenco mais desequilibrado, e em campo a gente via muitos pontos fracos do Santos, que o Santos não conseguia preencher, minimizar. Na verdade, eram pontos fracos que ficavam cada vez mais expostos, né? E é isso, acho que é uma equipe que ofensivamente a gente viu o que pode fazer, né? Fez boas contratações do meio para frente. Gostei da contratação da Jane, acho que é uma jogadora que consegue trabalhar e atacar ao mesmo tempo, né? Mas faltou muito mais pro Santos, né? Faltou a Fernandinha, a Fernandinha é uma jogadora muito, muito boa. É muito, muito boa, uma dupla, ela e a Cristiane ali, uma dupla, ela como uma meia atacante, a Cristiane como uma 9 que se movimenta muito ali mais próxima do gol, é uma dupla que vai incomodar qualquer time. Né? Mas e o sem bola desse time? E o sem bola? E a transição defensiva? Ah, não quero voltar para trás, vou morder no ataque. Faltou qualidade tanto para morder os adversários no campo de ataque, quanto para voltar rápido para o campo e defender a própria área. Então acho que o Santos ele vai ter o Paulistão aí, né? Vai ser mais ou menos esse time que a gente viu no Brasileiro. Acho que alguns problemas vão seguir. Independente do treinador que vier, acho que alguns problemas vão se seguir ali, porque o elenco já está montado. Não estou vendo especulação de contratação para nenhum setor, então se alguém tiver mais informado do que eu aí pode até falar. Mas no mais, assim, já pensando até para a próxima temporada aí, acho que o Santos precisa
rever alguns conceitos dessas montagens de elenco, né? Buscar peças ali que possam trabalhar mais sem bola, que possam preencher, varrer, né? Como a Amanda gosta do termo, varrer. Jogadoras que consigam varrer o campo ali, um espaço do campo um pouco maior para compensar uma Brena, para compensar uma Cristiane. Enfim, eu acho que o Santos é um time talentoso, um elenco talentoso, mas desequilibrado, muito desequilibrado. Bom, estamos chegando aí a 1 hora de Space. Vamos continuar falando um pouquinho mais sobre esse Santos, mas antes disso, agradecer aí todo mundo que está nos acompanhando aqui. Dar boa noite aí pro Zoco, né, que entrou aí como orador. Se quiser a palavra, Zoco, fica à vontade. Patrão de Araraquara. É o patrono de Araraquara, chefe da ZTV, né, o cara multifunções. Que isso? Sou nada, cara. E o mais novo apreciador de NWSL. Oh, aí sim. O Thiago é o próximo também que vai entrar nessa lista de apreciador. Mas boa noite, amigos, boa noite a todos aí que estão nesse espaço do planeta. Cara, até rebobinando um pouco a fita, é que eu entrei já com o assunto, a transição Kinderman-Cruzeiro, depois voltou pro Kinderman e depois se estendeu para a equipe do Santos. Só trazendo uma informação curiosa envolvendo a equipe do Kinderman. O Kinderman enfrentou 3 equipes que estão no G8, né, nesse G8 final aí que definiu os classificados para as quartas: Ferroviária, Flamengo e o Inter. Ganhou dos 3. Então, as 3 equipes que estão no G8 que o Kinderman recebeu em Caçador, o Kinderman conseguiu tirar pontos, né, e marcou mais gols, curiosamente, contra a equipe do Internacional, vencendo de virada e com uma jogadora a menos, né? Então, uma curiosidade aí, mas também envolvendo uma informação. Então, o Kinderman, como vocês frisaram bem, né, permanece na 1, brigou por G8, mas é aquela, né? Se for jogar em Caçador, vai sofrer muito para conseguir voltar com uma vitória de lá, porque o Kinderman em Caçador é muito chato, é muito difícil jogar lá. E com relação à equipe do Santos, também uma outra curiosidade, né? O torcedor santista aclamava por Tatiele Silveira naquela parada, né? Aliás, no início do ano de 2021, querendo a Tatiele no lugar do Gildes, e só foi contratar a Tatiele depois na parada para as Olimpíadas, né? E a estreia justamente foi contra a Ferroviária nas quartas de final aqui em Araraquara, no 3-2 da Ferroviária, que teve o gol da Aline Gomes, né? O primeiro gol dela como profissional, só com 16 anos. E dia 15 vai completaria, né, 1 ano da Tatiele à frente do Santos, né, 15 de agosto. Foi essa partida contra a Ferroviária aqui. Então, eu sinto muito pela Tati, porque ela não conseguiu dar uma sequência no trabalho dela pós-Ferroviária. A Tati ficou 2 anos aqui, né, 2019 e 2020. Levou a equipe para decisões importantes, conseguindo o título, né, o título do Brasileiro 2019. Teve a final também da Libertadores de 2019 e teve também o Paulista de 2020, né, perdeu 2 finais pro Corinthians e ganhou uma. Infelizmente ela não conseguiu dar sequência com uma equipe do Santos que tem grandes jogadoras, né, só que não conseguiu planejar bem o seu trabalho para a sequência na temporada. Então a Tati não conseguiu completar nenhum ano à frente da equipe e hoje, agora à noite, foi anunciada a saída dela. Eu sinto muito por ela, mas tomara que ela consiga, não sei se aqui no Brasil, né, quem sabe no exterior, né, conseguir planejar um trabalho, né, assim como a Emily fez na equipe do Equador, pegar um trabalho do zero, de início, colocar suas ideias do jeito que ela pretende colocar. Não sei se no Brasil ela teria uma continuidade,
à frente de uma outra equipe. Eu não vejo ela agora, pelo menos nesse segundo semestre, à frente de outra equipe aqui no futebol brasileiro. Mas eu sinto muito pela Tati e também pela equipe do Santos, né? Mas é como vocês mesmos disseram, né? Vai contratar um treinador agora, ok. E como vai ser o trabalho dele para essa sequência no final do ano? A disputa no Paulista, que começa nessa quinta-feira, e tem a Brasileiros Cup também já na reta final desse semestre. Como é que vai ser o trabalho desse treinador? Ele vai estar pensando no quê? Vai dar continuidade com ele que tá? Já vai pensar na próxima temporada quem sai, quem fica? É um Santos bagunçado, né, internamente, se a gente for analisar dessa maneira. Você interromper um trabalho agora, mesmo que ele não tenha dado certo, e faltando 3 dias para começar um campeonato importantíssimo, que é o Campeonato Paulista, que nem o pessoal fala que é um mini brasileiro. Só tem, se eu não me engano, 6 equipes que estavam disputando o Brasileirão, né, com exceção do São José e Red Bull, que acabaram sendo rebaixados. Então, é o Brasileirão com o Taubaté, velho. E que subiu para 2, né? Então Então ano que vem a gente vai ter o Paulistão A1. Exatamente. Então, como é que o Santos vai se armar agora, né? Quem que vai ser a treinadora? A Cristiane vai ser a treinadora dessa equipe do Santos? A gente não sabe, né? Porque assim, na nota do Santos também não fala quem vai ser, pelo menos, o treinador interino para esse jogo contra a Ferroviária aqui na quinta. Então, é o Santos que decide pela saída de uma pessoa, mas mantém mais de 20 delas, que algumas delas também não se encaixaram nessa filosofia do clube nos últimos anos. Então, acho que não é só apontar o dedo e pedir a saída de uma pessoa, né? Eu acho que o Santos tem que rever muita coisa. E eu fiz essa linha do tempo aqui, mas entre o Gui e a Tatiele teve a coach Lessa também, né? É verdade, teve a Lessa. Bem lembrado. Enfim, então assim, lógico que ali a questão da Lessa, acho que é uma questão que eu não sei os detalhes, mas aparentemente teve uma treta interna feia ali, né? Mas assim, quando a gente olha só pro campo, né? A torcida ali, quando tá insatisfeita, pede a troca do treinador, a gente entende. Mas a diretoria em si, ela tem que ter a cabeça fria para tentar tomar a melhor decisão possível, né? O Santos já tá nessa de trocar de treinador com frequência e aparentemente as expectativas não estão sendo entregues, né? Então será que o que está sendo construído ao redor desses treinadores que estão chegando, será que é o necessário para atingir as metas que o Santos quer no futebol feminino, né? Então, é uma coisa que não consegue se encaixar, né? Não consegue montar um elenco, vocês mesmos frisaram, um elenco que não tem um equilíbrio, apontaram jogadoras que são interessantes. Eu gostei muito da Fernanda, eu acho que foi para mim uma das grandes jogadoras aí Alô, Ferroviária. que o Santos contratou para essa temporada e foi bem, né? Tá indo bem até com a camisa do Santos. Espero que não vá tão bem assim na quinta-feira aqui. Brincadeira. Mas é isso, né? Eu acho que você apostar em peças que estavam frequentando uma A2, eu acho que é muito pouco para uma instituição como é o Santos, né? Então, eu acho que a diretoria deveria rever muitas coisas, não só a questão de treinador, né? Mas de quem compõe o grupo aí para as próximas temporadas. Eu não digo nem esse ano, né? Mas para as próximas temporadas aí que tem pela frente. Nas lives do Planeta Futebol Feminino, antes do campeonato, né? Em algumas também com o campeonato rolando, a gente frisava, né, sobre o Santos, essa questão do desequilíbrio do elenco, mercado, que vieram nomes interessantes, como vocês falaram, Fernanda, a própria Jane, que eu acho que não deu muito certo no Santos esse ano, e eu acho que se a gente for notar como a Jane era utilizada no Grêmio, como a Jane é utilizada no Santos, eu acho que não deu muita liga, mas acho que era uma contratação interessante, a Ana Carla, só que
era uma equipe que clamava, na minha visão, por reforços defensivos. Zaga, defesa, mas principalmente, na minha visão, meio campo defensivo. O Santos, existe uma lacuna ali. E assim, acho que faltaram testes de formação, né? A opção por jogar com uma dupla. Por que não um trio? Por que não tentar um trio ali? Fazer um meio um pouco mais conservador para que você pudesse ter ali, potencializar um pouco mais a Brena, já que é uma jogadora que sem a bola não conseguia te entregar tanto. Por que não tentar um trio? Então acho que aí entra também na esfera da Tatiele, né? Eu acho que quase um ano de trabalho de Tatiele, eu entendo essa demissão. Eu acho que em momento algum ela conseguiu levar esse time para uma curva ascendente aí. Foi um trabalho complicado. Se a gente for notar ali problemas da Tatiele em reta final de Paulistão do ano passado, em reta final de Brasileirão do ano passado, a gente consegue notar problemas semelhantes aos que foram apresentados nessa temporada de 2022, né? Só que não dá para ficar só nela, né? Eu concordo com o que o Zoco falou, com o que o Thiago falou sobre a questão também interna do Santos. Acho que é uma questão estrutural. Precisa existir uma reformulação geral ali, né, nessa questão do projeto, mas também acho que as atletas têm muita culpa, sim. Gente, quem assistiu o jogo do Santos com o Internacional, né? Na penúltima rodada dessa primeira fase, cara. Não tem condição o que foi aquilo. O Internacional tinha uma jogadora a menos e quando o Inter ficou com uma jogadora a menos ali, eu acho que o Inter acordou, porque o Inter entrou dormindo em campo, tava o Inter até irreconhecível, só que o Inter acordou e pareceu que era o contrário, que quem tinha uma jogadora a menos ali era o Santos, porque ficou visível o problema do Santos sem a bola. Uma equipe que é pouco intensa, uma equipe que tem falha de pressão lá no ataque, que tem seus setores longe uns dos outros, porque é desorganizada, mas também porque as atletas não conseguem preencher os espaços com a intensidade correta. Sem a bola é uma equipe que para. No final do jogo tem um lance que acho que o próprio Rafa compartilhou, né, no Twitter pessoal dele. Uma jogada que o Internacional rouba a bola, né, na defesa, e acho que a Fabi Simões estava saindo para o contra-ataque e ela começou a fazer fila nas jogadoras do Santos que simplesmente pararam na jogada. A Júlia parou, a Cristiane parou, a Brena parou, todo mundo parou. Então isso é um exemplo de uma rodada X que aconteceu em basicamente todas as rodadas. Nesse jogo contra o Flamengo, a gente Amanda, viu aí... Oi. Não, é só complementando esse lance. A Gadu, que tava lá no ataque, precisou voltar na defesa e teve uma hora que ela armou o ataque do Santos e foi receber bola na área. Ela fez tudo. Ela precisou fazer tudo pro Santos chegar no ataque. Foi inacreditável esse lance lá no Beira-Rio. Exato, assim, chamou muita atenção essa jogada. E aí nessa rodada final, o Santos chegou precisando vencer, né, contra o Flamengo. Tava se classificando até ali os 42 do segundo tempo, quando o Flamengo consegue o gol de empate no pênalti. E a gente notou, né, no gol do Santos, o gol da Brena, um golaço. A gente nota o que esse Santos tem de melhor, que é a qualidade técnica, né? A ajeitada da Cristiane na medida, a Brena aparecendo ali na entrelinha, próxima à área, finalizando com muita qualidade, encobrindo a Natasha. Só que ao longo, o gol saiu cedo, né? Saiu com menos de 10 minutos, se não me engano. Só que ao longo daquela partida, a gente também foi notando todos os problemas que citamos aqui. Uma equipe exposta defensivamente, que deixa muito espaço nas costas das laterais, nas entrelinhas, uma transição defensiva problemática. E assim, foram 45 dias, mais ou menos, de treino nessa pausa para os torneios continentais. Praticamente um ano de trabalho da Tatiele e os mesmos problemas permaneceram, né? Então eu acho que o que existe ali no Santos, eu concordo com o Zoco, concordo com o Thiago, passou pela parte da comissão técnica? Passou.
Passa pelas jogadoras? Passa. Passa pela diretoria? Com certeza. Passa principalmente, na minha visão, por uma falha estrutural. E se o Santos quiser tentar evoluir, eu acho que precisa uma autocrítica, né, na minha visão, de todas as partes aí. Todas as partes, porque quando o problema ele é tão dividido assim, eu acho que é necessário uma autocrítica para melhorar, né? Porque é um choque, querendo ou não. O Santos é uma camisa muito pesada, cara. É uma camisa muito pesada e fica de fora de um G8. E quando você olha quem entrou nesse G8, você fala assim, o Santos poderia ter entrado? Poderia. Mas não é uma surpresa ele estar de fora, né? E agora, eu acho que acertar em quem assumirá a equipe passa muito por isso, mas vai ser necessário uma reformulação, na minha visão, porque se trocar apenas o comando técnico e achar que num passe de mágica as coisas vão resolver, acho que vai ser difícil, até porque vocês citaram aí também essas trocas de treinadores constantes, né, que tá rolando lá no Santos nesses últimos anos. Então, acho que vai precisar, sim, de uma reavaliação ali interna, uma reavaliação das jogadoras, uma autocrítica mesmo de cada jogadora. Hoje, gente, não tem como. O futebol hoje, ele tá evoluindo e não tem como você jogar apenas com a bola, você achar que a sua qualidade técnica vai bastar. O jogo sem a bola, ele é fundamental. É fundamental. Você jogar parado em campo não adianta. E acho que isso ficou nítido, né, nessa temporada do Santos, que essa parte foi uma parte falha, uma parte que pegou bastante. E vamos ver como é que vai ser essa sequência. Pedir a vocês para que sigam as redes sociais do Planeta Futebol Feminino. Estamos aqui no Twitter, estamos no Instagram, no YouTube, né? A gente está tentando dar um up lá no nosso canal. Já passamos de 1.000 inscritos, mas estamos tentando chegar lá na marca de 2.000. E estamos também no Kawaii, né? O Planeta Futebol Feminino terá conteúdos exclusivos lá no Kawaii. Então sigam lá o PFF no Kawaii. E para nos ajudar, né, a crescer, a expandir a marca e os conteúdos também.